Olá, o nosso vídeo de hoje vai tratar dos verbos, que é a classe de palavras que mais apresenta flexões na língua portuguesa. No entanto, eu tenho uma boa notícia. Você já domina mais ou menos de 70% a 80% desse conteúdo. Talvez o que você não saiba é dar nomes ou reconhecer alguns processos dos verbos. Mas nesse vídeo você vai identificar o que precisa ser ajustado para que você conjugue o verbo com segurança. Eu vou dar só aquele tempinho para você dar um like nesse vídeo e eu já volto. Sejam bem-vindos, eu sou Maria Nilde, professora de língua portuguesa, e se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e acione o sininho para quando tiver vídeo novo, o YouTube te avisar. E vai ser um prazer ter você aqui conosco. O nosso vídeo de hoje vai tratar dos verbos regulares e os aspectos que precisam ser considerados para conjugar estes verbos. Vamos lá? O verbo é entendido como a unidade que significa ação ou processo. E hoje, por que você sublinhou o processo? Porque nós temos o hábito de falar assim. Quem sofreu a ação do verbo, quem praticou a ação do verbo. Então é só para chamar a atenção que nem sempre o verbo vai ser uma ação. Vamos ver aqui a campanha da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, sobre a adoção de animais. Nunca compre, adote. A adoção de animais é um ato de amor que transforma vidas. Então, pessoal, aqui nem todos os verbos constituem uma ação. Nós temos compre, adote, ação, estado, transforma, processo. Temos aqui alguns exemplos do que vem a ser ação e o que vem a ser processo. Ação, andar, escrever. Processo, eu posso ter em caráter de estado, ser, ficar. Pode ser um fenômeno da natureza, chover, amanhecer. Pode ser uma ocorrência, acontecer, suceder. E também um desejo, aspirar, almejar. Lembrando, pessoal, da filosofia do nosso canal. Se a gente observar alguém falando a ação do verbo, quando o verbo não representa uma ação, não tem problema. A pessoa está lá estudando, ela está correlacionando bem os verbos com outros elementos sintáticos. O nome, se é ação, se é processo, é só para a gente saber, porque a gente até pode se perguntar: nossa, eu amo, amar não é ação. E aí a gente já sabe aqui que a gramática normativa já deixa alertado de que talvez não seja uma ação, pode ser um processo. E isso é para o nosso aprendizado e não para a gente sair corrigindo as pessoas. Tudo bem? Sobre a estrutura, os verbos não são compostos aleatoriamente. Os verbos respeitam uma estrutura. Os morfemas dos verbos são o radical, a vogal temática e as desinências. Nessa tela nós vamos trabalhar o radical e a vogal temática. Relembrando aqui a conjugação. Nós temos, por exemplo, o verbo de primeira conjugação, amar, cantar, estudar. De segunda conjugação, vender, esconder, beber. Terceira conjugação, partir, permitir, proibir. Ou seja, como que eu identifico, Nilde, o radical de um verbo? Eu tiro as terminações ar, ir. O que sobra é o meu radical. Então, tem até a letra M aqui no verbo amar, até o D, até o T do verbo partir. Bom, e as vogais temáticas? São as vogais contidas nessas terminações. A, E e I são as vogais temáticas dos verbos de língua portuguesa. E você deve estar se perguntando, Nilde, e o verbo por? Para a gente não quebrar o nosso raciocínio, eu vou falar sobre eles daqui a pouquinho, tá? Vamos lá. Nós temos ainda, pessoal, juntando o radical e a vogal temática, eu tenho o tema, porque a partir dos temas eu vou trabalhar as desinências. E aí, vamos lá para as nossas desinências. Eu quero conjugar um verbo mudar, primeira conjugação, presente do indicativo. Eu tenho que lembrar que os verbos são conjugados correlacionados com o número e as pessoas. Então, qual o número? Singular, e as pessoas são eu, tu e ele. Número plural, pessoas, nós, vós e eles. E aí eu vou compor o radical. Agora a gente já sabe tirar o radical de um verbo, vai até ali a letra D. Se é a primeira conjugação, a gente tem ali a vogal temática A. E a desinência modo temporal? No presente do indicativo não existe desinência modo temporal. E a desinência número pessoal? A desinência número pessoal vai indicar qual é o número e a pessoa daquele verbo. Então, nós temos eu mudo, tu mudas, ele muda, nós mudamos, vós mudais, eles mudam. Quando eu digo assim, compro roupa sempre na mesma loja,
Como você sabe que eu estou me relacionando à primeira pessoa do singular, eu, pela desinência número pessoal. Se eu disser compramos roupas sempre na mesma loja, como você sabe que compramos está relacionado a nós, primeira pessoa do plural? Por conta da desinência número pessoal, que vai indicar, que vai denunciar esse número e essa pessoa do verbo. Agora eu quero conjugar um verbo também de primeira conjugação, com outro sentido. Vamos ver o que acontece. Olha lá, pessoal, mudou só o radical. Essa tela é só para a gente compreender a desinência modo temporal. Aqui a gente pegou o pretérito imperfeito do subjuntivo. Então, nesse tempo, nós temos a desinência modo temporal que nós não tivemos lá no presente. Então, agora a gente compreende o que vem a ser o radical, vogal temática, desinência modo temporal, desinência número pessoal dos verbos. Então, pessoal, a gente não estuda verbo pegando um verbo X e conjugando em todas as pessoas, decorando e diz, agora eu sei esse verbo. Verbo Y e faz a mesma coisa. Nós estudamos verbos assim, considerando essa estrutura. Claro que aqui nós estamos falando de verbos regulares, ok? Chegamos ao verbo por. O verbo por, ele é de segunda conjugação. Por quê? O verbo por, ele deriva do nosso português clássico, poer, que deriva do latim, ponere. Portanto, a vogal temática é. Embora essa vogal temática não apareça no infinitivo do verbo, ele vai aparecer na conjugação de alguns tempos. Por exemplo, vendes, pões. Esse ezinho que aparece no verbo vender é o mesmo ezinho que aparece lá no verbo por, tá? Vendes, pões. Não podemos esquecer dos derivados, tá, pessoal? Supor, depor, repor, compor, etc. Lembrando que o verbo por, ele é irregular. E o nosso trabalho de hoje é sobre os verbos regulares, mas eu só trouxe para a gente poder esclarecer a questão da vogal temática, tá bom? Agora, os modos verbais. Nós temos o modo indicativo, que se refere a algo que aconteceu, acontece ou acontecerá. Eu compro, eu comprei, eu comprava, eu comprarei, é certeza. No modo subjuntivo, refere-se a algo incerto. Então, eu talvez compre, se eu comprasse. Então, quando eu quero falar de alguma coisa que seja incerta, que eu não tenha certeza, ou que não há certeza no meu discurso, eu vou lançar a mão dos termos verbais do modo subjuntivo. E o modo imperativo refere-se ao ato que se exige do agente, comprai. Esse modo verbal a gente encontra hoje em dia muito nos manuais de instrução, nas receitas, porque ali nós estamos dizendo o que a pessoa tem para fazer. Então, ali nós temos os verbos no modo imperativo. Sobre os tempos, o modo indicativo é o que mais tem tempo para ser conjugado. Nós temos o presente, eu estudo, o pretérito. Pretérito quer dizer passado, e nós temos 3 passados. Como assim, Nilde? Nós temos o pretérito perfeito, que é algo que aconteceu em um momento pontual do passado, está no passado e eu já concluí. Eu estudei, ok. O pretérito imperfeito é algo que eu fiz no passado repetidas vezes ou durante um período. Eu estudava aos sábados, por exemplo. Então, estudava, foi um período. E tem o pretérito mais que perfeito. O pretérito mais perfeito, no nosso cotidiano, ele é como se fosse, tinha feito algo. Então, eu me casei e comprara um apartamento. O que eu fiz primeiro? Eu me casei ou comprei o apartamento? Primeiro eu comprei o apartamento, que é o verbo que está conjugado no pretérito mais que perfeito. É como se eu dissesse assim, eu me casei e tinha comprado um apartamento, ok? Nós temos o futuro, futuro do presente e futuro do pretérito. Nilde, você não falou que pretérito é passado? Como que aqui é futuro do passado? Vamos lá. Futuro do presente é aquele futuro daqui para frente, né? Do meu presente para frente. Eu estudarei. Futuro do pretérito, pessoal, é o futuro de um passado. Por exemplo, eu me mudei de estado porque eu estudaria na universidade daquele estado. Então, eu me mudei, é um passado, e o futuro daquele passado seria eu estudar na universidade daquele estado, ok? Agora, nós temos o modo subjuntivo, presente, que eu cante, futuro, pretérito imperfeito, se eu cantasse, futuro, quando se eu cantar. Nós temos também o modo imperativo. Quais são os tempos? Apenas um, o presente. Eu tenho o presente afirmativo e o presente negativo. Então, o verbo só vai variar
se eu quiser dizer o que tem para fazer e o que não tem para fazer. Então, canta tu, não cantes tu. Aí o verbo vai ser alterado, ok? Sobre as vozes do verbo, nós temos a voz ativa, quando o elemento ao qual o verbo se refere é o agente do processo verbal. Os alunos concluíram o curso. E a voz passiva, quando o elemento ao qual o verbo se refere é paciente do processo verbal. O curso foi concluído pelos alunos. E a voz reflexiva, quando o elemento ao qual o verbo se refere é, ao mesmo tempo, o agente e o paciente do processo verbal. Ela vestiu-se rapidamente. Quem vestiu? Ela. Vestiu quem? Ela mesma. Então, ela é o agente e o paciente do processo verbal. Não podemos confundir a voz passiva com passividade. Voz passiva, gente, está para a estrutura sintática. Ela foi cumprimentada pelos colegas. Eu tenho ali um verbo auxiliar, um verbo no particípio, e aí eu tenho uma voz passiva. Agora, passividade é quando está no sentido do verbo. O artista recebeu a homenagem merecida. Então, quando você imagina alguém recebendo alguma coisa, você imagina essa pessoa em estado passivo e não a estrutura sintática do verbo. E para terminar, na língua portuguesa há elementos que estão sempre interligados. A pessoa, o número, o tempo, o modo, a voz. E o tempo passa e as coisas mudam. Passa está relacionado a qual pessoa? Ele. Qual número? Singular, tempo, presente, modo, indicativo, voz, ativa. Mudam está relacionado a qual pessoa? Elas. Qual número? Plural, tempo, presente, modo, indicativo, voz, ativa. E tudo isso nós vimos na aula de hoje. Então, pessoal, aqui encerramos nosso conteúdo. E eu volto aqui para me despedir de vocês, agradecer por terem ficado comigo até o final do vídeo. Se conhecerem alguém que precise desse conteúdo, compartilhe e eu espero vocês no nosso próximo encontro. Até lá!